bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Esse episódio poderia ser só mais uma homenagem pelo Dia das Mães. E sim, celebrar é legítimo e necessário. Mas a verdade é que restringir esse reconhecimento a datas comemorativas ignora o peso real da maternidade, especialmente dentro dos ambientes corporativos. Falar sobre os desafios de ser mãe no trabalho pode até parecer repetitivo para alguns, mas enquanto a equidade for exceção e não regra, essa conversa precisa seguir viva o ano inteiro. Para este bate-papo, hoje recebemos 3 mulheres incríveis que vivem e observam de perto esse cenário. Vamos refletir. Quanto a gente já evoluiu? O que ainda está sendo varrido para debaixo do tapete? Como podemos transformar discurso em mudança concreta? E mais, existem responsáveis por esse cenário? Quem é que lucra realmente com o silêncio e a sobrecarga invisível que tantas mães carregam? Mas antes de responder tudo isso, vamos conhecer nossas convidadas? Ingrid Paganini é mãe do Juliano. Essa é a primeira informação que aparece no seu LinkedIn e eu achei isso fantástico. Depois a gente vê que ela é maratonista e apenas, com muitas aspas, em seguida, seu cargo profissional, Senior Manager. No perfil da Ingrid, encontramos posts sobre gestão consciente, maternidade e também alguns temas que, digamos, mais tradicionais do mundo corporativo. Nossa outra convidada é Laine Moraes, é Product Manager Sênior, embaixadora aqui no MDP e, claro, também mãe. Confesso que a convidei a Lai por 2 grandes motivos. Porque sei que ela vai agregar demais esse episódio e porque, confesso, estava com saudades. A Lai já foi uma das hosts aqui do podcast e tenho certeza que assim que ela falar o primeiro oi, vocês vão lembrar da voz dela. No LinkedIn, ela costuma fazer posts questionadores e comentários excelentes. E quando eu vejo, eu sempre curto, não sei se ela já reparou isso. E como este episódio está recheado de mulheres incríveis, temos também a Lu Fávero. A Lu é Head de Product Operation e tem uma newsletter muito boa, que apesar que está parada, né, Lu? Estou puxando seu pé para você voltar a escrever, onde ela conecta os conteúdos de produto com a maternidade. Talvez ela nem imagine, mas eu descobri os seus textos enquanto estava em transição de carreira, com a criança que não tinha nem 2 anos de idade ainda. Então, para mim, ler os textos dela era uma esperança real, de que maternidade e carreira não só podem andar lado a lado, como podem ir muito bem. Obrigada. Meninas, sejam bem-vindas ao episódio. Fiquem à vontade para dar aquele oi para a nossa audiência. Ai, gente, que fofo, e muito obrigada. Eu realmente não sabia. Gente, eu sou a Lu. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos junto. Muito obrigada pelo convite. Eu quero dizer que vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Eu sou a Laine e, nossa, estou muito feliz de ter sido convidada, de poder fazer parte aí de um episódio tão especial como esse. Logo eu que participei aí de muitos tantos outros episódios especiais na condição de host. Hoje estou aqui como convidada. Obrigada aí pelo convite. E eu, pessoal, boa noite. Eu sou a Ingrid Paganini. Eu estou muito honrada de estar participando desse encontro com essas mulheres incríveis. E falar de maternidade e carreira, para mim, é sempre muito emocionante. É um tema que eu gosto muito de falar, falo muito, dissemino muito esse tema no meu dia a dia de trabalho. Então, eu estou muito agradecida por esse convite. Obrigada e vamos ter muita troca nesse bate-papo. Com certeza. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Na verdade, uma curiosidade. Uma das primeiras questões que me desperta curiosidade em relação a vocês é: já iniciaram a carreira no mundo corporativo já sendo mães? Ou a maternidade surgiu ao longo da trajetória profissional? E ao longo dessa jornada, como é que perceberam a evolução do papel da mulher e mãe no ambiente corporativo? Tanto da maneira como vocês se veem, como os outros as veem no ambiente corporativo, no trabalho. Eu posso começar respondendo, Rúbia. Eu iniciei a minha carreira no mundo corporativo bem antes de pensar em me tornar mãe. Então, a maternidade ela realmente surgiu ao longo dessa trajetória, inclusive há 4 anos atrás, aproximadamente, né? Eu tenho um bebê de 4 anos, e eu posso te dizer que isso moldou muito a maneira como eu vejo o meu papel, na verdade, o nosso papel no trabalho. Nos últimos anos, eu percebi uma evolução assim significativa na percepção sobre o papel da mulher e da mãe no ambiente corporativo, né, gente? Hoje existe um reconhecimento muito maior das mulheres em
em relação a serem competentes como profissionais e mães dedicadas, e eu vejo isso muito latente. Mesmo com os desafios que hoje a gente enfrenta, obviamente, né, que esses desafios são históricos, eu vejo, assim, uma melhora significativa. Eu vejo também a gente falando muito mais desse tema nos eventos, nos fóruns das empresas. As empresas atualmente, né, sobretudo as que estão dentro do ramo de tecnologia, sempre promovem conversas no assunto. No entanto, ainda eu acho que tem um longo caminho aí para percorrer para que isso, né, vire uma norma e não uma exceção, como ainda é nos dias de hoje, né? Eu também, assim como a Ingrid, não tinha a menor ideia de que eu ia ser mãe quando eu comecei a trabalhar e entrei neste mundo corporativo. Acho que eu tô nessa trajetória há um bocadinho mais de tempo, meu filho mais velho tem 9 anos agora, mas, assim, eu lembro na primeira gestação, eu tava com medo, inclusive, de como é que eu ia contar pro meu gestor que eu tava grávida, o que vai acontecer agora. Foi super tranquilo, tá, gente? Meu gestor era maravilhoso, mas eu tava apavorada. E acho que a percepção da maternidade, de como é que eu percebia mães pré-maternidade, percebo hoje em dia, também mudou muito. Não é só uma questão de como o mundo percebe a mulher nesse papel de mãe e de profissional, mas eu não sei como é que foi para vocês, eu tenho até uma pergunta depois para trazer, se a Rúbia deixar, mas para mim, eu acho que antes era um pouco mais invisível os desafios que as mães enfrentavam no mundo corporativo, assim, no dia a dia mesmo. E aí, depois que eu fui mãe, obviamente, quando a dor dói na gente, a gente tem uma percepção diferente. Eu passei a ter um olhar muito mais cuidadoso com as mulheres ao meu redor, porque tá todo mundo um universo de demandas que às vezes a gente não enxerga. E eu não enxergava, tá? Antes de ser mãe, assim, por mais que eu observasse outras mães, acho que no ambiente corporativo eu era muito novinha também, mas era uma coisa que para mim era muito, como assim? Todo mundo consegue fazer todas as coisas do planeta Terra. E aí hoje em dia eu falo, não, mães, meu Deus do céu, parabéns, gente, porque não é bolinho, não. Eu tô aí nessa indústria vital da tecnologia desde 2010 e na época também não era mãe. Me tornei mãe tem 1 ano e 10 meses, né, real, oficial, e assim, foi um choque para mim. Eu não estava esperando, na verdade eu nem queria mais ser mãe, né, eu queria seguir na minha carreira, eu estava aqui, altos planos, tocando tudo o que eu podia fazer, até mesmo aqui na ONG, no Mulheres de Produto, eu estava fazendo, as meninas brincavam: "Nossa, Lai, tu consegue estar em tudo?" Toda pergunta que tem no Slack, eu vejo lá, tem uma resposta tua, como tu consegue fazer tudo, fazer tanto? E aí, de repente, eu me vi gestante e com medo de, tá, acabou a minha carreira, acabou meus planos, acabou tudo. Porque todo mundo que fazia parte do meu convívio ali eram mulheres que apenas namoravam, que não tinham filhos, enfim. E as poucas mães do meu convívio, do meu ciclo de amizades, tinham ali sua rede de apoio, né, família em casa, enfim, ou eram tão boas no trabalho que o fato da maternidade não era algo que, tipo assim, que fazia parte delas, sabe? Tipo assim, nunca. Porque, como é que eu posso explicar isso? Um dos meus medos era: poxa, me tornei mãe, vou receber todo o preconceito do mundo pelo fato de ser mulher e ser mãe. E aí, toda vez que eu não puder comparecer, ou que chegar atrasado, ou que fizer alguma coisa, vai vir ali aquele preconceito, aquele conceito preconcebido de que, porque é mãe, né, porque é o filho, se não tivesse filho não estava passando por isso. E aí hoje até agora refletindo, das poucas mães que faziam parte do meu ciclo de vida, e agora me vem aqui, na mente a Adri, uma amiga minha, a gente trabalhou na mesma empresa, e ela tinha uma criança pequena, tipo, eu lembro quando eu cheguei na empresa, ela estava de licença maternidade, e ela foi lá para levar uns documentos, alguma coisa assim, acho que para incluir o filho dela no plano de saúde, e eu conheci o pequeno dela. E aí, desde então, a gente se conhece e assim, ela sempre foi referência, sabe, de mulher foda pra caramba no trabalho e tal. E assim, as nossas trocas, tudo nem parecia que ela era mãe.
E esse era o meu pensamento antes de me tornar mãe. E aí agora, depois que eu me tornei mãe, eu fiquei assim, porra, por que eu tô com esse medo todo e tal? E eu lembro que as próprias meninas aqui do próprio podcast super pegaram na minha mão, me ajudaram. No meu trabalho, a minha liderança, ela era uma mãe também, e assim, até isso que você trouxe, Lu, de antes de ser mãe, você não olhava, né, com aquela atenção para outras mulheres que eram mães, igual aqui também. A minha vida toda profissional, eu, né, tive ao meu redor ali mulheres que se tornaram mãe ao longo da carreira, e, e assim, os dilemas, os desafios do dia a dia eram alheios para mim. Já diferente dos dilemas ali do dia a dia do trabalho, eu estava super junto, ajudando a trazer solução e tal. E aí, no final do dia, eu me vi presa a uma crença que a sociedade ela impõe, sabe, a nós mulheres, e com muito medo do que essa crença poderia me trazer. Mas hoje digo que também, assim como a Lu, eu olho de um jeito diferente, eu consigo ter mais sensibilidade. E aí o que mudou em mim, nisso tudo, é que eu, de fato, acho que agora faço parte daquele clube de mulheres que tem um superpoder de, sabe, conseguir dar conta de tudo do trabalho e ser mãe 100% ali. Então, não tem nada que a gente não possa fazer, sabe? Deixa eu fazer um ponto aqui. Gente, eu não dou conta de tudo, não, tá? Se eu levantar meu tapete aqui, a quantidade de pó que tá embaixo é surreal. Acho que, mas acho que a gente aprende a lidar com muita coisa. Administrar. Exato, administrar. Nesse Acho que a gente sentido. consegue administrar muita coisa, mas eu dou conta de tudo, não. De vez em quando eu tô aqui chorando embaixo da mesa. Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer, eu não tô conseguindo fazer. Mas faz parte da vida. Assim, a gente aprende a lidar, e acho que esse é um superpoder que veio com a maternidade, que é lidar com as incertezas. Eu não sei como é que foi isso para vocês, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de saber como as coisas vão acontecer. Eu sei que a gente não controla absolutamente nada, mas eu gosto de tentar olhar para as coisas, entender como elas funcionam, enfim, e achar que eu tenho algum controle sobre alguma coisa. E acho que essa foi a maior lição da maternidade para mim. A gente não controla absolutamente nada, mas a gente consegue dançar com a música que vem. E essa foi a minha grande lição também, sabe, Lu? Porque antes de ser mãe, eu realmente achava que eu controlava tudo. Na verdade, eu tinha certeza que eu controlava tudo. E aí, depois que eu virei mãe, eu percebi que eu não tenho essa certeza, que essa certeza não existe, era uma fantasia da minha cabeça. E aí, até num certo momento, eu entrei num conflito, porque eu achava que a minha vida estava toda estruturada, que eu conseguia fazer tudo na hora que eu realmente queria, que eu conseguia dormir bem, que eu conseguia trabalhar e ser uma profissional de grande performance. E aí, depois eu me vi sem conseguir fazer grande parte do que eu fazia. E tá tudo bem, né? Mas no início eu não conseguia lidar com isso com tanta facilidade, né? Eu passei por um processo aí de me reconectar comigo mesma, de me conhecer novamente agora no contexto Ingrid mãe. E aí, Rúbia, eu respondo aquilo que você falou no início. Por que o mãe é a primeira coisa do meu LinkedIn? Porque essa é a minha primeira versão, é a minha versão mais importante. A Ingrid mãe é o que vem em primeiro. Se eu tiver que abrir mão, se eu tiver que escolher, espero que nunca tenha que fazer isso, mas se um dia eu tiver que escolher alguma coisa, eu vou escolher ser mãe. Por mais que eu ame tudo que eu faço, mas o Juliano vem em primeiro, sempre, sabe? E eu só aprendi também só vivendo, né? Porque eu achava que era mais simples do que isso, e não é, né? Eu fiz a transição de carreira, meu filho tinha 5 meses. Então, eu comecei a fazer os cursos, eu lembro que eu fazia, uma das primeiras aulas, eu fiz com ele amamentando, era online, e sem querer ele bateu a mão assim no teclado, e a câmera abriu, e eu amamentando. Só que eu percebi
que a câmera tinha sido aberta, eu fechei. Naquele momento, meio que caiu uma ficha pra mim, assim, tipo, eu não sou mais igual a Rúbia que eu era antes, e eu não sou igual a maioria das pessoas que estão aqui na sala, porque eles estão conseguindo simplesmente se concentrar no curso. Em alguns momentos eu tinha que levantar, porque ele começava a chorar, porque ele era muito pequeno, então eu não conseguia ouvir o que a professora estava explicando ali, e eu confesso que em muitos momentos eu fiquei extremamente irritada. Poxa, eu só queria poder estudar, eu só queria poder, eu não quero ser, naquela época, né, apenas mãe, eu também quero voltar a ser profissional, e tinha aquele incômodo. E é justamente, volta no assunto que vocês falaram, a gente não tem mais controle. O tempo não é inteiramente nosso, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma rotina, 8 horas eu vou acordar e fazer isso, porque se seu filho ficar doente, ou se tiver qualquer intercorrência, você vai ter que parar. Então, como vocês, a lição que eu mais aprendi sendo mãe é realmente não tenho mais o controle de nada, apesar que ainda eu tento controlar minimamente, mas é difícil, é desafiador. Sim. Meninas, puxando um gancho agora para a segunda pergunta, a gente sabe muito que a cultura de uma empresa é muito moldada pela cultura de um povo, de um país onde você vive. Então, é muito comum essa dicotomia de que quando a mulher se ausenta do ambiente doméstico para focar na carreira, muitas vezes ela é vista como negligente. Por outro lado, se ela decide apenas, em muitas aspas, cuidar da família, ser mãe, existe uma pressão para ela retornar ao mercado de trabalho. Ou seja, para a gente a conta nunca fecha. Como é que vocês analisam e vivenciam esse cenário? Como é que equilibram esses pratinhos nessa conta que nunca fecha para a gente? Eu no equilíbrio. Acho que tem horas que a gente vai estar mais presente num lugar do que no outro, tem hora que vai estar doendo um monte essa escolha que a gente está fazendo, porque no fim do dia são escolhas que a gente está fazendo, e aí a gente chora na terapia e é isso. Porque essa sensação de equilíbrio, a gente está sempre buscando esse equilíbrio, mas, gente, se estiver nessa receita mágica e secreta do equilíbrio, por favor, me contem. Eu estou tentando, vai fazer 10 anos em algum momento, e até hoje eu não consegui encontrar. Tem períodos em que, assim, eu mal vejo os meus filhos, porque e isso me dói muito, porque eles também são minha prioridade, Ingrid, mas algumas vezes eu acabo colocando eles. É horrível falar isso. Mas eles acabam ficando em segundo lugar ali porque eu tenho alguma demanda muito grande para entregar no trabalho. E tem outros momentos em que, cara, não, é meu filho. Eu tenho uma reunião, mas meu filho tá doente, eu vou negociar, não vou estar nessa reunião, eu vou estar lá atendendo a minha criança porque ela precisa de mim naquele momento. Então, assim, não existe esse equilíbrio. Eu nunca encontrei ele. Se vocês tiverem essa receita mágica, eu fico muito feliz de ouvir. Nós, mães e mulheres, nós sempre vamos ser julgadas, né? Não, parece que já está aí, já está na nossa raiz, né? Se a gente escolhe cuidar do filho, ela não está nem aí para o trabalho. Se ela é uma pessoa que investe lá na carreira, ela não está nem aí para o filho. Então, parece que essa dicotomia vai sempre existir, Rúbia. Essa é a sensação que eu tenho, assim. E, no fundo, Lu, a gente vai estar sempre buscando esse equilíbrio. Às vezes, mais para o lado, né, da mulher-mãe, mais para o lado da profissional, e aí a gente vai equilibrando a balança de acordo com aquele cenário do nosso momento, né? Tem dias que não tem jeito, é mãe mesmo, 100% do tempo. Tem dias que tu tá lá, high performance no seu trabalho, e tá tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o que eu sempre tento fazer, assim, é falar sobre o assunto. Porque sempre quando a gente fala, igual a gente está falando aqui, ou então dentro do meu contexto, lá com os meus times no meu trabalho, parece que o assunto fica mais leve. Por exemplo, quando eu estou com alguma situação que meu filho está doente, e aí eu me abro com as pessoas. Eu mostro que, cara, nesse dia eu estou mais vulnerável, o Juliano não tá legal, time, preciso me ausentar, não vou conseguir dar conta, não tô legal. Parece que quando você fala, aquela carga, né, de cobrança, de autocobrança, de querer parecer que você é forte, ou querer dar conta daquelas reuniões e de todas as entregas, parece que aquilo sai um pouco, né, da gente. Então, não é uma fórmula mágica, mas como eu tento conduzir é falando sobre o assunto. Obviamente, eu escolho as melhores pessoas, né, as pessoas que vão ter mais empatia sobre o tema, porque tem gente que não tá nem aí, né? E aí eu libero um pouco dessa carga e vou levando, assim, não é fácil mesmo, é um eterno conflito. Oi, Ingrid, isso de falar eu concordo 200%, porque, assim,
naturalmente, né, eu não sou uma pessoa jovem, por assim dizer, jovenzinha, mas também não sou, né, das menos jovem. E o meu time, acho que a pessoa mais velha lá tem 28 anos, então é uma certa diferença de idade para minha idade. E daí a gente brinca, eu brinco muito, assim, tipo, o meu filho aqui, ele deu trabalho para dormir, passou a madrugada acordando, então no outro dia eu tô só o pó, sabe, a olheira lá, e enfim. E aí eu brinco com o time: "Tenham filhos, gente, olha, é super legal, sabe, tenham filhos, porque eu tô aqui praticamente claro, é isso. Então, assim, hoje eu vou dar o meu mínimo e esse será o meu máximo, ainda tô fazendo é muito, então eu preciso que vocês me ajudem". E aí eu converso com eles, né, conto, me abro também, porque essa questão da gente mostrar vulnerabilidade, a gente consegue também trazer pessoas ali para o nosso lado, ajuda no dia a dia, e é uma forma também da gente se conectar, porque nesse mundo remoto, e também é uma forma de mostrar: "Poxa, não é que eu não estou dando conta, o fato de eu ter passado por tudo isso numa madrugada sem conseguir dormir, mas eu estou aqui responsável, cumprindo o meu horário, ou então tentando adiantar ao máximo, endereçar os temas para que eu possa sair antes do meu horário para dar uma atenção, ou então simplesmente cochilar uma meia hora para eu conseguir existir no resto do dia". Assim como a Lu disse, não existe o equilíbrio, não tem uma fórmula mágica. Existe a gente ali dançando conforme a música, tentando ao máximo trazer ali pessoas para o nosso lado, tentando compartilhar, dividir um pouco ali do que é a nossa realidade, que para muitas pessoas é desconhecido. Hoje eu também tenho mais empatia até com quem não vive uma maternidade, porque eu também não sei o que que essa pessoa passa, quais são os desafios, enfim. Então é aquilo de eu tento sempre não levar para o pessoal, sabe. "Ah, não, tá tudo bem, sabe, segue a vida e é isso, todo mundo tem problema, eu tenho os meus aqui", não que, eu ter um filho seja um problema, mas o dia a dia ali, a criança adoecer, enfim, acaba gerando, né, algumas questões. E assim, isso da gente pelo menos eu trabalho remoto e o meu filho, ele não vai para a escolinha ainda, né, ele vai fazer 2 anos agora em junho, e eu optei por ter uma pessoa cuidadora dele em casa, justamente porque eu tenho essa flexibilidade do remoto. Mas, até isso também da cobrança, "Ai, tu vai voltar a trabalhar? Ai, mas que bom que é remoto, mas e quando tu precisar viajar?". Meu, ficou com o pai, inclusive precisei viajar, ele não tinha nem 10 meses, e viajei a trabalho, o coração, sabe, para sair pela boca, mas foi. E foi uma experiência super positiva para mim, porque quando a gente se torna mãe, pelo menos foi o sentimento que eu tive, eu vivi um luto da Laine antes da maternidade. E eu demorei a me encontrar, demorei a me achar nessa nova versão de mim. E ter podido viajar, ter tido ali um dia sem o meu filho ali presente, foi como se eu tivesse encontrado uma ponte para me conectar com aquela Laine antes de ser mãe. Óbvio, morri de saudade, a gente, né, eu até me senti culpada por estar, sabe, respirando um alívio disso, mas no final do dia, né, tem aquela máxima, eu não sei como a gente ainda não falou isso aqui, mas então serei a primeira a falar: nasce uma mãe, nasce uma culpa, e a minha culpa ali, dentre tantas que eu já tive, de quando eu precisei viajar, eu não sei nem como eu consegui, mas foi super positivo para mim. E eu lembro até que, quando eu estava na licença maternidade, eu cogitei parar de trabalhar, mas aí, eu lembro até que o meu dentista estava fazendo tratamento dentário na época, ele falou para mim: "Você não vai querer parar de trabalhar, pelo pouco que eu te conheço, você não vai querer, você está falando isso agora, mas faz o seguinte, volta a trabalhar e depois você me diz". E realmente, eu trabalhando é o momento que eu descanso, gente. É isso.
você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. O que você falou aí acho que passa muitas mães é de se reconhecer depois da gestação, é muito doloroso. Acho que eu demorei uns 2 anos para me entender naquele espaço. Pessoal, o puerpério só demora 6 meses, 8 meses, não sei quanto tempo que é. Mas, gente, eu não conseguia me alocar nos meus amigos, nas conversas que eram ditas ali, tipo assim, o que eles estão falando? Tipo, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu também não tinha nada a ver com outras características, então foi doloroso poder ocupar esse espaço de se entender novamente. E uma das coisas que eu ainda sinto essa falta por exemplo, eu percebo essa comparação que existe com outras pessoas que não são mães, como elas têm tempo para poder se especializar, poder dar uma esticadinha no trabalho, poder encontrar as novas ferramentas de IA, fazer 300 mil cursos e poder conversar diversos assuntos relacionados a produtos. Eu fico, meu Deus, como é que lê não sei quantos livros? Para vocês, gente, essa pergunta aí foi super capciosa, porque foi muito para eu saber o que é que vocês acham disso, como é que vocês equilibram essa velocidade com que nossa área muda, se atualiza, novos contextos o tempo todo, e a gente não se sentir para trás, mesmo que tendo que equilibrar essa relação de mãe e profissional. Como é que vocês fazem, gente? Se vocês fazem, como é que vocês fazem? Porque eu ainda estou na fase de me comparar total com quem consegue fazer todas as coisas. Porque acho que ninguém consegue fazer todas as coisas, tá? Acho que tem muita gente falando muita coisa por aí, postando vidas que não existem no LinkedIn, porque tá todo mundo... E assim, se manter atualizado na velocidade que as coisas mudam na nossa área, se a gente quiser consumir tudo que existe, cara, não dá, é inviável. Mas o que eu tento fazer é priorizar. Então eu tenho uma listinha de coisas que eu quero aprender. E toda semana eu reviso essa listinha de coisas que eu quero aprender e eu me dou um desafio para aprender por semana. Porque eu sei que se eu conseguir aprender mais coisas, consumir mais conteúdos do que aquele que eu me propus, eu vou estar muito feliz. Mas se eu não conseguir, pelo menos um foi. E tem semana que não vai o tá, gente? Porque a semana virou de ponta cabeça, a gente muda, e aí vai ter outra semana que vai ter 3 conteúdos que eu tô consumindo. Mas o que eu aplico muito é essa priorização. É ter um backlog de coisas que eu quero aprender e priorizar e tentar fazer uma por semana. Eu vou contar uma coisa para vocês que no início eu até me sentia culpada, mas para mim hoje é tranquilo falar sobre isso, que é a questão da rede de apoio. No início eu optei, né? Eu morava em São Paulo e eu optei por voltar para o Rio de Janeiro para ficar perto da minha mãe, da minha família. E ter a minha família por perto é uma segurança, assim, de total relevância para mim, porque a minha mãe mora no mesmo prédio que eu. Olha só que coisa, né? Quando eu era solteira, jovem, eu falava, eu nunca vou querer morar perto da minha mãe. Deus me livre, a minha mãe na minha casa todos os dias. Depois que eu tive o Juliano, se eu pudesse, eu pedia para minha mãe morar de novo e fazer todos os dias comida para mim. Brincadeira, né? Também não é para tanto. Mas o fato de eu ter a minha mãe por perto e a coincidência de morar no mesmo prédio, de fato, não foi proposital, foi uma coincidência mesmo, me facilita muito. Então, assim, eu consigo, sempre que preciso, pedir para ela buscar o Juliano na escola, eu posso deixar o Juliano com ela se eu quero fazer meu exercício, dia de semana, final de semana. Então, assim, o fato de ter uma rede de apoio também facilita muito e distribui essa carga de muitas coisas para fazer. A questão da rede de apoio ajuda muito. Muito, muito. Se eu pudesse, eu falava, gente, tenham rede de apoio. Eu sei que isso não é viável para todo mundo, muitas pessoas moram longe dos familiares, da sogra, do tio, do irmão, mas assim, é uma carga que você tira um pouco de você. E no início eu me sentia culpada, até um pouco egoísta, por querer tirar um pouco essa carga, sabe? Deixar o filho com o pai, deixar o filho com a minha mãe, mas eu entendi que eu precisava também tirar um pouco isso de mim,
porque eu precisava me conectar comigo mesma. E o fato de eu demorar para me conectar me deixava mal. E aí, tudo ficava mal. O meu relacionamento ficava mal, porque eu não tinha paciência. O meu filho acabava involuntariamente, obviamente, sendo, né, sentindo, né, as minhas questões, né, o meu mau humor, talvez a minha falta de paciência com uma criança bebê. E aí a rede de apoio me facilitou. Então, eu tenho facilidades que muitas das mães, infelizmente, não têm. Eu consigo fazer meus exercícios, eu consigo programar uma rotina mais estruturada por conta dessa descentralização de funções. Acaba sendo um pouco mais leve. Não que é fácil, muitas vezes é difícil, porque tem coisas que só nós, mães, podemos e conseguimos fazer, só a nossa presença cura determinadas coisas, mas, de maneira geral, o dia a dia é um pouco mais leve, sabe? Quando você tem uma rede de apoio presente. Isso é total, Ingrid, e aí eu trago o oposto, né? Eu sou de Belém do Pará e moro em Florianópolis, só eu e meu marido, então a gente não tem família perto, a família dele é do Paraná, moro em Toledo, inclusive eu estou aqui agora. O que acontece? Por não ter essa rede de apoio, as amigas, né, solteiras e tal, enfim, não posso contar, e as que têm filho estão também na sua luta diária. E aí eu consegui uma cuidadora ali para o André Luiz e, nossa, ela também era da minha cidade, lá de Belém, então ajudou bastante a gente ter a mesma cultura. Então, ajudou a eu ter aquela confiança ali de, sabe, trazer uma pessoa ali para dentro da minha casa, óbvio que ela não dormia, era só até as 6 da tarde, mas o fato também do pai dele pegar junto, né, fazer a parte dele, ajudou bastante, até no sentido de eu conseguir ter essa flexibilidade de voltar a fazer as viagens de trabalho quando eu precisava e voltar para o Mulheres de Produto, que foi algo assim que super me partiu o coração de ficar longe, aquele sentimento de FOMO, né, Fear of Missing Out, eu senti bastante quando teve o primeiro festival Mulheres de Produto, que foi presencial e eu queria muito ter participado, porque eu participei da organização do que foi online no ano anterior. Então, eu estava assim, e eu estava de licença, tinha acabado de ter um menino, e eu fiquei, porra, sabe, eu ainda estava ali, tipo, o menino nos meus braços e eu sentindo falta de algo que já não me pertencia, já não me cabia mais ali. Óbvio, não da forma como era antes. Fiquei, assim, muito sentida, enfim. Só que, quando eu digo até, como eu disse ali no início, meu, não tem nada que eu não possa fazer. É no sentido até de, se eu tiver que me propor a fazer algo, eu vou conseguir fazer, adaptando com todas os desafios que hoje eu tenho, a mais e que antes eu não tinha. Antes eu não tinha uma pessoa que eu tinha que estar pensando de, meu, se eu vou ter a gravação 8 horas da noite, eu tenho que dar o jantar dele antes, minimamente deixar o menino banhado para o pai conseguir botar para dormir. E antes não, era só tipo, beleza, só tenho que garantir que não vai ter ninguém me chamando no Slack ali, sabe? Depois do expediente, enquanto eu estiver fazendo a gravação. Era assim. Então, é muito no sentido de, enquanto até pessoa de produto, que a gente trabalha ali no dia a dia, pensando em soluções, eu uso todo o meu latim, todo o meu conhecimento, toda a minha criatividade para trazer uma solução para eu conseguir conciliar a vida que eu tenho hoje com aquilo que me faz bem, mesmo não sendo na mesma frequência que eu gostaria que fosse, mesmo não sendo na frequência que era antes. Então, eu também lembro que eu via outras mulheres que foram mães e que voltavam para a academia e que conseguiam sair para jantar com seus respectivos, né, companheiros e eu não conseguia nem sair de casa. Por quê? Porque não tinha ninguém para ficar com a criança de noite. E até já tem uns meses que eu vinha conversando com meu marido de, vamos falar com a cuidadora do André Luiz para ficar um pouquinho mais ali de noite, tal, para a gente conseguir pegar um cinema, sessão das 8, para chegar em casa às 11. E aí, que tal? Não, vamos. Mas quem disse? Nunca consegui. Primeiro, o medo de deixar ele, sabe?
Não que fosse acontecer, não é, mas aquela insegurança. Aí o que eu fiz? Beleza, eu não vou assistir no cinema uma estreia ali da Marvel, mas vou assistir quando sair no Disney Plus. E tá tudo bem, sabe? Consegui dar um jeito, consegui fazer aquilo que eu queria, sabe? E acho que tem um ponto que você trouxe que tem muito a ver com como é que o problema muda. Na verdade é isso. Porque não é um problema, tá? A oportunidade muda, porque as crianças crescem, gente. Assim, eu tô num outro momento. A ideia que eu dividi, a minha maneira de me organizar hoje é de agora. Não era o que eu conseguia fazer quando os meus bebês estavam no meu colo. E acho que isso me doeu muito por um tempo, porque eu também olhava para o lado e falava, gente, mas como é que essa mulherada tá dando conta disso tudo e eu mal tô conseguindo existir aqui? Vocês terem uma ideia, quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu achei que na minha licença maternidade eu fosse terminar meu mestrado, gente. Olha a inocência da pessoa. E aí eu tinha um cronograma gigantesco de coisas que eu ia fazer durante a licença maternidade para eu conseguir concluir meu mestrado, que eu tinha que entregar, já tinha feito a qualificação, tinha só que entregar e defender. Queria voltar a treinar, eu estava em casa, então eu ia ter tempo, eu ia conseguir cozinhar. A hora que o Arthur nasceu, eu olhei para aquela criança mole no meu colo e falava, gente, como é que eu mantenho ela viva? O que eu faço aqui agora? Então, assim, durante esses 4 meses, foi muito uma luta minha comigo mesma, de tipo, poxa, eu não dou conta de fazer as coisas que eu tinha planejado fazer, querendo controlar o incontrolável. Eu não sei o que fazer com este novo usuário aqui, eu não sei como ele funciona. Quais são as necessidades dele? O que eu preciso fazer para manter ele bem? Eu olhava para o lado e falava, gente, mas cadê eu? E eu voltei a trabalhar, e onde estava eu? Eu não sabia onde estava eu, gente. Eu voltei a trabalhar, eu não era mais eu. Quando eu voltei, primeiro que assim, eu sempre trabalhei em startup, então eu voltei para uma startup que já era uma outra startup do momento que eu saí, porque tinha crescido horrores. E eu não era eu não era mais eu. E aí tentou ter esse processo da adaptação, e aí puxando para esse ponto do como é que a gente aprende, como é que a gente estuda, toda vez a gente está se reinventando, como é que a gente continua se mantendo atualizada, e para cada fase da criança vai ser uma estratégia diferente, tá? Eu suponho que a Ingrid, agora com uma criança de 4 anos, já passou por algumas fases. A Lai também, já deve ter passado algumas, mas, gente, vai vir muitas fases diferentes. Aí, e tem hora que você vai conseguir deixar a criança com um livro. A criança vai estar estudando e você vai estar estudando. E você fala, gente, tem autonomia, que coisa linda! A minha história, eu lembrei com a Lai contando aí que minha história é muito parecida com a sua, Lai. Eu também moro muito longe da minha família, eu tô a 900 quilômetros, sou de Salvador, mas eu moro no interior da Bahia. Exatamente igual, eu, meu marido e meu filho. A diferença era que meu marido estava trabalhando e eu ainda estava querendo fazer essa transição de carreira. E estudando, né, como eu falei, eu pensava, não, à tarde ele vai tirar a soneca dele da tarde, então eu vou ter, 3 horas para estudar isso aqui. E nem sempre dava, eu me frustrava. Quando a gente chegou mais ou menos com 1 ano, acho que foi 4 meses, 5 meses, mais ou menos assim, eu queria muito botar ele numa creche. E aí eu fui criticada, né? Você não trabalha, para que você vai colocar esse menino numa creche? As creches aqui não aceitavam, só aceitavam com 2 anos. Uma amiga do trabalho do meu marido tinha colocado a filha numa escola, com mais ou menos essa idade. Eu falei, não, tem precedente. Eu vou lá para pedir para colocar meu filho também. Até para ele socializar, porque aqui não tinha muitas crianças para poder conversar. E eu ter amanhã para mim, para assim, não, com certeza eu tenho 4 horas, de 8 a meio-dia, nem era de 8 a meio-dia, porque eu tinha que fazer almoço, todas as demandas de casa ainda, para poder estudar. Então, às vezes a gente também tem que botar o pé firme, não, esse tempo aqui é meu, e eu vou lutar por esse espaço, mesmo que todo mundo critique e fale, não, muito pequenininho, não faz isso agora. Então, foi um dos caminhos que eu encontrei para conseguir estudar. Agora ele também já está com 3 anos, né? Vai para a escola normalmente, à tarde tem uma cuidadora, como a Lai, para poder ficar com ele. Mas eu confesso que, como eu falei no início, eu às vezes ainda sinto falta de ter um tempinho a mais para dar aquela estudada, e eu acabo comparando. Mas muito bom ouvir de vocês que nem todo mundo consegue fazer tudo, a gente tem que internalizar. Vocês já puxaram um pouco sobre esse assunto, mas eu gostaria que vocês listassem quais foram as características que a experiência materna trouxe para vocês no ambiente de trabalho. A gente sabe que a gente sempre tem que tomar decisão sobre pressão, uma escuta ativa, uma priorização constante, tem que lidar com incertezas. Vocês falaram já bastante a respeito disso, mas eu gostaria que vocês agora fechassem um pouco mais a respeito. Eu quero começar isso, porque, gente, gestão do tempo, assim, que o que acontecia?
Na verdade, eu nunca fui ruim em gerir meu tempo, posso dizer assim, só que tenho um problema, que é quando eu estou muito empolgada com alguma coisa, tentando descobrir alguma coisa ali, sabe, um bug, um problema, tentando analisar uma métrica, eu perdi a hora, sabe, emendava ali à noite, ficava, acabou o mundo. E isso era até uma questão com meu marido, né? Ele falava assim: sim, tu não tem hora para terminar, tal, não sei o quê. E eis que, após ali ser mãe, eu passei a. Não, putz, deu 6 horas, eu tinha que liberar a cuidadora do André Luiz, e aí era eu quem assumia. E aí, depois que eu voltei de licença maternidade, foram pouquíssimas, e o que? Já tem mais de 1 ano que eu voltei. Então, foram pouquíssimas as vezes, tá? Acho que se 3 ou 4 vezes que eu precisei ficar depois das 6, foi muito. E aí, de fato, eu precisei, porque era uma reunião, era alguma coisa que precisava sair daquela agenda ali, e pouquíssimas vezes. E assim, hoje, enquanto eu racionalizo aqui para poder falar isso para vocês, eu tô batendo assim uma pontinha de orgulho, sabe? Porque eu consegui gerir até o meu tempo e domar um pouco aquela ansiedade de, não, deixa eu investigar e tal, não sei o quê, workaholic da vida. Beleza, das 6 horas eu parava, ia fazer ali as demandas do André Luiz, rotina do sono, jantar, né, tudo. E aí, 8h30, que ele já estava dormindo, aí sim, eu ia, tomava meu banho, jantava e voltava para o computador. E aí, geralmente, esse rolê todo, eu voltava para o computador 10 horas da noite. Quando dava meia-noite, já tinha acabado tudo. Parecia assim que em 2 horas eu conseguia, sabe, nossa, dar um gás no rolê todo e, putz, finalizar. E aí eu fiquei, porra, né, que eu sou boa mesmo nesse negócio de, tipo, gerir o tempo, focar a energia naquilo que de fato precisa ser focado, administrar, sabe, as demandas, aquilo que de fato lhe merece a nossa atenção e tal. Que antes eu acho que era muito assim, já que não tem ninguém que depende de mim, só eu mesmo, eu me colocava, eu me preteria, sabe, em relação às demandas ali do trabalho e tal. E agora não, tem outras prioridades, sabe? Então, isso aí passou uma característica, assim, digamos que evoluiu, sabe, 200%. Olá, e você falou eu fiquei com uma pontinha de orgulho, mas tem que se orgulhar mesmo, né? Porque, caraca, ser mãe é uma missão, gente. Não é a missão impossível, mas é uma missão, assim, sinistra. Então, assim, cara, a gente tem que se orgulhar mesmo, porque não é fácil ser mãe, dar conta da casa, do trabalho e cuidar do filho e criar, educar, orientar. Meu Deus! Agora a Lu está numa fase mais avançada, daqui a pouco deve estar estudando com as crianças. Caramba, gente, o meu filho ainda não preciso de estudar com ele, mas daqui a pouco eu vou ter que sentar para ler um livro de história, de matemática, de português. Meu Deus, eu nem lembro mais. E aí você talvez tenha que estudar um pouco para poder ajudar o seu filho. Então, assim, olha só, isso é digno de orgulho mesmo, né? É uma mega missão, assim, é uma mega responsabilidade ser mãe. Aí você falou de gestão do tempo. Eu também tinha pensado em gestão do tempo, priorização, né? Porque agora a gente faz o que é prioritário, tanto na vida pessoal quanto profissional. Cara, eu boto lá. Eu também tenho meu backlog, e aí eu boto lá o que é prioritário na minha rotina, no meu trabalho. Então eu vou por prioridade. Mas uma coisa para mim que foi grandiosa foi a questão da empatia, porque eu confesso que antes de ser mãe, eu pensava, gente, será que essa pessoa precisa ficar tanto tempo longe do trabalho? Eu não entendia o quão intenso é a maternidade. E aí eu subestimava, né? Até estar na pele de mãe e voltar de licença e entender que o contexto mudou, 6 meses se passaram e até eu mudei, eu não entendia isso. Eu passei a ser uma pessoa mais empática. E não só com as mães, né? Com mãe, mulher e tal, nesse contexto, não. Com a dor do outro, né?
Então, às vezes alguém está com problema na família. Na época, eu nunca verbalizei, né? Porque eu sempre também tive medo de ser mal interpretada. Mas internamente eu sei que eu pensava assim, poxa, precisa ficar tanto tempo assim? Será que era tão grave assim? Felizmente, eu nunca cometi a gafe de verbalizar um negócio desse. Mas agora que eu sou mãe, eu entendo que às vezes a gente precisa ficar um dia fora. Eu entendo a dor do outro, que aconteceu alguma coisa, o outro precisa sair, se ausentar, ou então não está bem, aconteceu alguma coisa com um familiar, ou não está bem mesmo fisicamente, psicologicamente. Então, essa empatia eu construí depois que o Juliano apareceu assim na minha vida. E o meu marido também, porque ele também não tinha essa visão, ele sempre foi muito acelerado e acaba que as coisas vão passando, você não vai percebendo o outro, né? Então, isso me transformou muito. Acho que para mim, para além do que vocês já citaram, tem a questão de negociação. Porque eu já estou numa fase, e assim, acho que desde que eles eram muito pequenos, desde que eles aprenderam a falar, eu gosto muito de uma filosofia de construir junto, de trocar muito. Mas aí se abre uma porta, gente, que assim é desafiadora. Mas por que eu não posso? Por que precisa fazer isso? Por que precisa fazer aquilo? Então você tem que virar muito fera de argumentação e aprender qual é o momento de você tem que ser mais incisivo ou que você pode ser um pouco mais flexível. Acho que, para além da gestão do tempo, técnicas de negociação e argumentação, assim, foram skills muito desenvolvidas nos últimos 9 anos. Ansiosa por essa fase. Vai ficando, é como o Lu falou, os desafios vão mudando. Tô agora com 3 anos, já tô chegando na fase da negociação, de explicar 10 vezes a mesma coisa para ele entender sem questionar, porque às vezes os questionamentos são bem válidos, viu? E a negociação fica mais difícil. Meninas, a gente terminou o primeiro bloco, agora nós vamos pro bloco 2, que é uma proposta de solução, mas acho que será que a gente tem realmente as respostas? É mais uma provocação. É muito comum que mulheres relatem uma cobrança implícita ou até explícita para que, ao retornarem da licença maternidade, recuperem o tempo perdido, entregando mais ou demonstrando constante disponibilidade. Vocês já sentiram essa pressão ao retornar ao trabalho? Como é que isso impactou a reintegração profissional e pessoal de vocês? No meu caso, tá? Acho que essa pressão foi muito mais interna do que de fora. E aí eu uso muito o primeiro filho, porque o primeiro filho é onde você sente mais, o segundo filho é bem mais fácil, viu, gente? Nesse aspecto. E aí eu falo, gente, eu preciso entregar. Não é porque eu tenho um filho que eu não vou entregar. E eu queria fazer isso muito rápido. Então, assim, onboarding? Que onboarding? Ignorei que era onboarding. Eu tinha saído de licença maternidade há 4 meses atrás, eu deveria estar sabendo tudo que está acontecendo aqui e estar performando no dia 1. E aí eu lembro que eu estava me botando muita pressão. E aí eu tive um dos meus líderes, ele me deu um livro que, assim, foi muito um carinho, que chama, eu não sei qual é o nome dele em português, em inglês era Drop the Ball, que era, larga o osso, assim, a tradução livre minha é tipo, larga o osso, você não precisa dar conta de tudo, e as outras pessoas vão conseguir segurar os pratinhos. Então, quando eu recebi esse livro, foi muito, tá, eu acho que eu posso me dar espaço aqui para tentar entender onde eu tô, o que eu tô fazendo, e essa cobrança é minha, não é do outro. Não estou dizendo que não tem lugares em que a cobrança não vem do outro, tá? Estou dizendo que essa não foi a minha realidade. Então, no meu caso, a minha realidade foi uma cobrança muito mais interna do que externa. Eu lidei com ambas as situações. Quando eu voltei de licença, eu estava ávida por aquele negócio, vou retomar minha vida, vou retomar minha carreira, porque quando eu saí, eu estava num processo de crescimento, eu estava para ser promovida. E aí acabou que eu não fui, né? Porque eu saí de licença maternidade. E aí, quando eu voltei, eu pensei, vou voltar para o mesmo step que eu saí. E aí, quando eu cheguei, tinha uma outra pessoa no meu lugar, um outro gerente. E aí eu falei, ué, não era eu? Não era eu a pessoa que estava preparada? E aí eu vi que eu era facilmente substituível. Assim como todos são, né? Ninguém é insubstituível. E aí eu queria mostrar que eu era muito capaz, que eu estava muito disponível. Na realidade, o contexto era, meu filho estava acabando de ir para a creche, vocês que têm filho pequeno, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de deixar o filho numa creche, mas na primeira semana é doença que não acaba mais, é gripe, é virose, é nariz escorrendo, e a criança não se adapta, e você não se adapta. Então, a minha disponibilidade e
e tudo que eu queria demonstrar não era tanto assim, e por fim culminou num momento de assédio moral. Então, além da minha autocobrança, eu ainda sofria uma pressão externa dessa figura masculina que falava que eu não era capaz de entregar o que eu entregava. Falava claramente que eu não era capaz. E aí, por vezes, eu achei que eu estava ficando doida. Porque eu falei, gente, é possível que eu não vou conseguir, eu sempre consegui entregar, eu sempre tive as respostas, eu sempre tive tempo. E ele falava que eu não ia conseguir. E aí, 2 meses se passaram nesse processo de autocobrança e cobrança externa, até que eu não aguentei e optei por sair dessa empresa. Felizmente, eu fui para uma empresa melhor. Eu digo que eu caí para cima. Mas aqueles 2 meses me deixaram assim num nível de ansiedade, tristeza. Eu acho até que eu beirei uma depressão. Na real, não sei realmente, mas eu acredito que no estágio que eu cheguei, eu chorava todos os dias, eu me sentia muito frustrada, incapaz. Me questionei também nesses 2 meses de, agora eu entendo porque as pessoas largam o trabalho e ficam só com os filhos, porque é muito difícil. E aí, um belo dia eu resolvi contar para uma colega minha que eu estava passando. Ela falou, Ingrid, isso é mais normal do que você imagina, eu passei por isso também. Quando ela contou aquela história, que era muito similar à minha, ou talvez um pouco pior, eu falei, epa, não tô doida não. Então, além da minha pressão, essa pessoa tá me maltratando. Ele não tá me tratando como eu deveria ser tratada e respeitada. Então, assim, foi um momento muito doloroso que passou, graças a Deus, mas a gente passa por isso, né? E eu não entendi, eu não conseguia nem falar sobre o assunto, eu só consegui ter clareza do cenário que eu me encontrava depois que eu consegui dividir com uma outra pessoa. Então, assim, o que eu tiro disso tudo é que tudo na vida é bom, assim, se você tiver oportunidade, divide. Divide essa carga com alguém. Porque no melhor de tudo, você está trocando uma experiência e está aliviando mesmo essa pressão que está dentro de você, sabe? Foi assim que eu lidei, assim. Mas não é fácil, não. É uma pressão de todos os lados que eu passei. Sinto muito, Ingrid, por você ter passado por isso. No meu caso, a pressão foi mais interna, foi mais minha. A empresa que eu trabalho hoje, ainda trabalho, né, desde que eu voltei de licença, eles fizeram toda uma preparação para eu retomar, né, as minhas atividades. Então, teve conversa com a liderança antes do fim da minha licença, e aí ela me antecipou que eu ia mudar de liderança, ia mudar de time, foi me trazendo o momento atual da empresa, me conectou com a nova liderança. Só que, mesmo eles tendo toda essa preocupação, tendo, né, os líderes sendo instruídos a fazerem isso, né, trazer a pessoa de volta ali nesse onboarding, isso não reduziu, sabe, a minha carga, a minha cobrança, a minha insegurança. Eu lembro que eu vivi muito à sombra do medo de ser desligada por conta, sabe, das notícias que a gente vê, das estatísticas. Então, o meu medo era esse, mesmo eu, né, tendo falado com outras mulheres que trabalham, né, nessa empresa e que bem foram mães, passaram pela licença maternidade, retornaram, ainda estavam lá, mas, né, eu sempre pensava, por que comigo não seria diferente, enfim, não sei o quê. Quando eu retornei de licença, eu me cobrei muito por performar, por aparecer ali, sabe, com o cabelo na régua, aquele clean girl e tal, não sei o quê. Eu fui atrás até de fazer, como é que fala aquele negócio que é com as cores? Exploração pessoal. Análise cromática, né? Isso aí, sabe, da paleta de cores da pessoa, não sei o que de Eu também imagem. fiz isso. Fiz tudo isso, né? Porque assim, tipo, não é porque sou mãe que vou dar qualquer brecha para o pessoal, né, argumentar que porque agora é mãe, a performance caiu. Não, agora a performance vai dobrar, porque eu quero que digam, nossa, né? Melhorou, saiu aqui, tá aqui, né? Então é sobre isso. Então, eu me cobrei bastante, porque eu achava que eu ia voltar
e não teria mais, sabe, na verdade eu ter que começar do zero tudo aquilo pelo qual eu estava buscando, né, do reconhecimento profissional ali dentro da empresa. Boa. Meninas, vocês já relataram um pouco aí, né? A Ingrid contou um relato não tão feliz a respeito da empresa, a Lai e a Lu já pontuaram que a cobrança foi mais interna, mas a gente sabe que existem diversos arranjos de família, né? Diversos arranjos de mãe. Tem mães solos, tem mães atípicas, tem arranjos familiares que saem do tradicional. Vocês acham que as empresas de tecnologia elas estão preparadas para essas diferenças ou elas simplesmente ignoram? Como é que vocês acham que elas percebem, ou se elas ajudam, se elas atrapalham? Como é que é a percepção de vocês a respeito disso? A minha empresa atual, ela está bem conectada com o assunto não só de maternidade, como de maternagem, né? Independente do contexto que aquela mãe esteja inserida. Mas, de maneira geral, eu acho que ainda tem muita oportunidade para as empresas se adaptarem, entenderem a melhor forma de se comunicar com as pessoas, educarem as pessoas a terem mais empatia, esse movimento mais inclusivo, eu acho que é uma coisa bem recente, que algumas empresas sim já estão conectadas, tipo essa minha que eu hoje trabalho, mas assim, ainda é uma exceção. Eu vejo ainda como uma minoria, né? Eu acho que isso deveria ser uma prioridade, assim, porque é o contexto atual, né, gente? Depois da pandemia, a gente teve, né, muitas mães e agora com o advento do trabalho remoto, esse é o contexto, né? A gente vê em reuniões as mulheres com os filhos, às vezes não pode ligar a câmera porque está amamentando, às vezes a criança entra, e esse é o novo normal, né? Então, eu acho que esse assunto hoje em dia está sendo muito mais falado, temos pauta, temos fóruns, as empresas estão se conectando, mas ainda é uma exceção, assim. Eu não sei, e eu acho que como tudo em produto depende, isso aplica para cá também. Acho que a gente tem empresas que olham, eu conheço exemplos de empresas que atuam dessa forma com muito mais cuidado, e não só com mães, né? Não só com maternar, mas eu acho que as empresas que acabam tendo esse olhar para o maternar, elas também têm outras políticas que acabam garantindo a inclusão de diversidade no meio corporativo, mas a gente sabe, pelos relatos que a gente lê por aí, que não é a realidade de todo mundo. Então, eu não sei precisar, tipo, quantos por cento das companhias estão preparadas para isso ou não. Temos companhias que estão preparadas, mas tem companhia que não. Baseado em relatos, tá, gente? Mas se a gente pudesse extrapolar isso, se vocês tivessem o poder de pensar assim, ó, eu sou mãe, eu entendo as dificuldades que uma mãe passa, eu entendo mães que querem ocupar cargos de liderança, e eu vou criar uma squad dos sonhos. Como é que ela funcionaria? Que princípios, políticas ou práticas estariam na base dessa dinâmica para garantir equilíbrio, inclusão e performance sustentável? Vocês são as donas da squad e podem fazer do jeito que vocês quiserem. Como é que seria? Eu acho que não resolveria, tá, Rúbia? Porque no final do dia o trabalho não é só a squad. A gente precisa lidar com muito mais gente e que, a menos que todos os stakeholders, todas as outras equipes, as outras squads. E aí uma coisa é você se mostrar vulnerável, e aí até pegando um gancho daquilo que a gente falou no início, trazer as pessoas ali para perto, com aquelas pessoas que fazem parte ali da sua rotina no dia a dia, né, de time. Outra coisa é você abrir isso para pessoas que muitas vezes não têm a mesma vivência, não têm a mesma empatia, enfim. A menos que toda essa galera conseguisse participar, tá? Os nossos combinados ali da squad em si, eu acho que talvez pudesse funcionar, tá? Fui bem pessimista, né? Eu extrapolaria também essa questão da squad para a questão da empresa dos sonhos, porque, sei lá, eu pensaria em algo assim, bastante flexível, sempre, em termos de horário de trabalho, possibilidade de trabalho remoto para quem se conecta com esse modelo, porque hoje em dia, né, tem uma galerinha que já está preferindo voltar para o escritório, mesmo mãe, não mãe, pai, enfim. Então, assim, daria essa possibilidade de escolha de modelo de contrato,
eu pensaria. Agora que eu estou respondendo essa pergunta, tá me vindo coisas, mas eu tinha pensado antes, quando eu li o roteiro, em falar de mentoria. Uma vez eu fiz uma mentoria com uma executiva, mãe, e ela dividia muitas percepções comigo sobre a maternidade, de uma visão de uma pessoa muito mais experiente do que eu. Ela já era uma executiva, ela já passou por todos os conflitos que eu passei. Então, essa troca com pessoas mais experientes, que já obtiveram êxito na carreira, ajuda a dar mais segurança e até a guiar a gente nessa nossa trajetória, sabe? Para quem quer uma ascensão profissional, para quem está buscando mais estabilidade emocional. Então, assim, essa troca eu acho que é bem legal. Então, eu fomentaria esse tipo de programa. Eu acho que agrega, sabe? Agrega a gente se conectar, agrega a gente se conhecer, agrega a gente ter uma direção a ser seguida, ou uma possibilidade de direção, né? Para nos ajudar nessa busca, nesse autoencontro, nesse reencontro com nós mesmos. Então, eu pensaria numa empresa assim, sabe? Acho que flexibilidade, modelo de contrato flexível também, remoto, e programas de inclusão, mentoria, coisas desse tipo. Pensando em uma estrutura que acolhesse essas diferenças todas, acho que um ponto que a Ingrid trouxe da segurança é importante. Eu não vou pensar muito em formatos aqui, mas acho que um lugar em que as pessoas se sintam seguras, acolhidas para serem quem elas são e saibam que elas podem ser elas mesmas ali, é um ambiente que tende a potencializar resultados, porque segurança traz resultado. Então, acho que, para mim, um squad dos sonhos, ou um lugar dos sonhos, que não é tão dos sonhos assim, porque é minha realidade, gente. Mas acho que é um lugar em que você consegue se sentir seguro para ser você. E ter esse espaço para ser você. Sabendo que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né, gente? Então... Meninas, adorei a reflexão de vocês. A gente está se aproximando para o finalzinho. É a última pergunta. Então, antes de encerrarmos, gostaria de saber se vocês gostariam de adicionar algum contexto ou compartilhar dicas valiosas para nossas ouvintes, especialmente para aquelas que estão conciliando a maternidade com a liderança no mundo corporativo, em especial no setor de tecnologia, produto, ou até alguma dica de livro, podcast, estudo, enfim, a favor de vocês, o que vocês quiserem dar de dicas, fiquem à vontade. Eu vou dar 2 dicas, então, Rúbia. Uma que eu tinha pensado quando eu li a pergunta e outra porque você falou de dica de livro. Eu estou lendo um livro que é muito legal. Ele se chama Nunca é Hora de Parar. O título é bem forte, mas, na real, o livro mostra o quão forte nós somos. Em todos os sentidos, tá? É a história de um homem, não é a história de uma mulher, extremamente forte e persistente. Mas a mensagem que eu quero deixar é: o ser humano é muito forte. E a nossa força está na nossa mente. Então, assim, se a gente conseguir direcionar a nossa mente, acalmar a nossa mente para que a gente atinja os nossos objetivos, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, com a maternidade, tentando equilibrar os pratos, a gente consegue. A gente consegue se estabilizar. Por mais difícil que seja, eu acredito nessa força que a gente tem. Porque a gente consegue tantas outras coisas, a gente conseguiu gerar um ser. A gente pode tudo, absolutamente tudo. Cara, carregar um ser humano dentro da barriga é uma coisa, assim, que ninguém consegue explicar. Então, assim, nós somos muito fortes para tudo, se a gente souber trabalhar a nossa cabeça. Então, esse livro é fantástico e eu acho que vale porque ele tem muita aplicabilidade em vários âmbitos da nossa vida, assim, sabe? Na maternidade, no profissional, no esporte, acho que vale para tudo. Outra coisa que eu falaria para as mulheres de maneira geral, para as mães, nunca subestime a capacidade das mães de equilibrar a maternidade e a carreira. Por mais que você esteja naquele momento super conflituoso, puerpério, retornando, achando que você não é capaz, saiba que você é capaz se você quiser. Nós somos muito fortes, muito fortes. E nós temos que nos orgulhar
como a Lai falou, nós somos dignas de ter orgulho de nós mesmas. Eu acredito muito nisso. E é isso, eu encerro aqui as minhas considerações. Obrigada. Eu acho que de dica, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu peixe, podcast, escute Mulheres de Produto. A gente está aqui sempre trazendo dicas legais, conteúdos legais, mulheres legais, abrindo espaço para a nossa voz, para as nossas experiências. Então, essa é a dica. E não deixem o medo ali te paralisar. É isso. Veio aqui. Tô aqui fazendo uma das coisas que eu amo, embora não esteja mais ali como host e tal, mas a gente sempre dá um jeitinho de nos conectar de novo com aquilo ali que a gente gosta, então é isso. Assim como a Ingrid também trouxe, eu adorei, Ingrid, não subestimem o poder de uma mãe. Eu acho que essa frase acaba resumindo até aquilo que eu queria dizer com depois que me tornei mãe, meu amor, sou capaz de tudo, sabe? E é sobre, tá? Complementando, se você estiver em algum momento subestimando, para, respira, pensa aí, será que você não está só cansada? Porque muitas vezes a gente está só cansada. E aí, se a gente conseguir, de alguma forma, deixar a criança com alguém para descansar, pode ajudar bastante. Então, minha dica é descansem quando vocês estiverem cansadas. E antes de se subestimarem, pensem se não é só cansaço. Porque muitas vezes é só cansaço. Às vezes uma noitezinha de sono bem dormida já resolve tudo, né? A gente fica sem problemas, vamos dizer assim. Eles tomam a proporção que eles deveriam ter, porque as coisas parecem muito piores quando a gente tá ou com fome, ou cansada, ou muito triste por alguma coisa. Nossas emoções estão mais afloradas, então tudo tem uma percepção diferente. Se eu puder dar meus 10 centavos de contribuição, eu acho que se escutar também, sabe? Você é mãe, você é profissional, você é mulher e você sabe o que você quer. No fundo, você sabe e não tem nenhum problema no mundo de você correr atrás disso, sabe? Se vai te fazer feliz, puxando o gancho que Ingrid falou lá no começo, quando você tá bem, você vai estar bem com seus filhos, vai estar bem com sua família, vai estar bem com você mesma. Então é se escutar, porque às vezes as pessoas falam muitas coisas e elas querem colocar regras numa vida que não é delas. Então, é se escutar, entender e correr atrás. Vai ser no tempo que você quer? Nem sempre. Mas é ter paciência e persistência que uma hora dá certo. E se não der certo de um jeito, vai dar do outro. Mas se escutar, não se esquecer. Porque é muito comum a gente se anular, né? A gente tem que cumprir tal lista, isso, para ficar bem vista como a melhor mãe do mundo, ou qualquer outra coisa, a melhor mulher do mundo, para a família, enfim. É muito comum na sociedade a gente acabar tendo esse tipo de cobrança. Então, se escutar, correr atrás, se reinventar e fazer com as armas que a gente tem, né? Com as ferramentas que a gente tem disponível. Meninas, estamos encerrando o podcast, chegando no final. Hoje a gente explorou a intersecção entre maternidade e mundo corporativo e todos os desafios que surgem quando essas duas partes da nossa vida se encontram. A gente espera que esse episódio tenha trazido reflexões, esperança e aquele quentinho no coração. Porque sim, já deu a perceber que as dores são compartilhadas, mas as alegrias também. E o mais importante, você não está sozinho. Até o próximo episódio. Segue o MDP nas redes sociais e conta pra gente o que achou. A gente vai adorar te ouvir. É isso, galera. Um beijo e tchau, tchau.